Olá, é uma satisfação estar aqui na SECT participando novamente com o tema Empresa Júnior de Geologia e o Mercado, oportunidades, desafios e sua contribuição para a formação do geólogo. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Me chamo Rita Caroline, sou estudante de Geologia, sou presidente fundadora da Coltan, Empresa Júnior de Geologia da UFAM, que foi fundada no final de 2019. Quem também colaborou neste trabalho foi a Larissa Nascimento, estudante de Geologia e vice-presidente da Coltan, e o professor Lucindo Filho, professor do curso de Geologia e o professor tutor da Coltan. Gostaria também de apresentar o time da Coltan, compostos ali pelas diretorias, coordenadores e trainees, os novos membros que entraram recentemente, em algumas semanas. E gostaria de introduzir agora o que é uma empresa júnior. A empresa júnior, ou EJ, como costumamos chamar, é uma associação sem fins lucrativos, formada somente por alunos da graduação, proporcionando experiências empresariais que irão preparar o estudante para o mercado de trabalho. E como uma associação sem fins lucrativos, significa que os membros não são assalariados, não recebem nenhum tipo de bonificação salarial, e todo o lucro que a empresa recebe através dos seus serviços são reinvestidos em capacitação para os membros e para manter a empresa, porque como qualquer empresa, ela tem suas responsabilidades jurídicas, contábeis, então para manter também a empresa. Então, sabendo o que é uma empresa júnior, agora entrando no assunto da pesquisa, né? O que orientou a gente ao longo dessa pesquisa? Foi exatamente esses problemas enfrentados pelos futuros formados, né? Então, o primeiro deles como a inserção no mercado de trabalho após a graduação, né? Muitas vezes o aluno vai seguindo a rotina da graduação, muitas vezes ele não escolhe no final a área que ele vai seguir, ou ele escolhe, mas não sabe como é a aplicabilidade dessa área no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, como esse recém-formadozinho aqui diz, né? Agora que eu me formei, o que eu faço? Então, muitas vezes ele fica sem orientação de como que ele vai aplicar agora os conhecimentos. A falta de vagas também não é um problema só da área da geologia, também de muitas áreas. E um problema bem relevante também é a falta de qualificação profissional e com experiência, né? Então, qualificação profissional, preparo do profissional para atuar na área em que ele se formou, e a falta de experiência, né? Então, muitas empresas elas preferem que o profissional já tenha experiência para que ele dê continuidade na linha de produção, na linha de serviços que a empresa já está correndo com eles. Então, talvez fique um pouco haja mais custos para a empresa se ela acabar perdendo um pouco de tempo, mais capacitando alguns profissionais, enquanto as coisas dentro da empresa já estão rodando. Então, geralmente as empresas pedem para que a pessoa acabou de se formar, mas que ela vá ter algum tipo de experiência em algum lugar, depois volte com essa experiência para dar continuidade nos processos. Então, esses são muitos dos problemas. E agora falando das oportunidades, né, da empresa júnior, que é propiciar aos estudantes a oportunidade de aplicar e aprimorar os conhecimentos. Então, isso surge como uma colaboração à formação profissional que oferece um laboratório prático do que é o mercado de trabalho. Então, toda a parte da teoria que a gente vê na graduação, né, com os nossos professores, e no caso da geologia, nós também temos o estudo prático, né, da geologia. Então, a empresa júnior consegue aplicar ao mercado todo esse conhecimento, né, durante a graduação do estudante. Então, todavia, né, apesar de ter todas essas oportunidades, existem muitos desafios. Então, um deles é quando o curso não tem uma empresa júnior, que foi o caso da Coltan, né? É um desafio fundar a empresa júnior. Os estudantes não têm experiência de mercado, de experiência em empreendedorismo, então isso acaba dificultando um pouco, né, tendo esse desafio. E a execução do portfólio também. Então, ao mesmo tempo que está criando a empresa, tem que entender como desenvolver um modelo de negócios para aquela área e como criar escopos de projetos para executar o portfólio. Então, esses são alguns dos desafios, porém desafios que agregam na formação do profissional e que tem a oportunidade de dentro da empresa júnior desenvolver. E agora, na pesquisa, né, propriamente que a gente fez, depois de ver todo
esse cenário, queríamos escutar dos empresários juniores ou pós-juniores, né, que já passaram pela empresa Júnior, como foi para eles fazer parte, né, e como foi que eles entenderam que a empresa Júnior, em determinados momentos, dava mais vontade de aprender, por exemplo, ou que possibilitavam dele entender e reconhecer problemas, pensar estrategicamente para tomar decisões durante a execução do serviço, para entregar um melhor produto para o cliente. Então, muitas habilidades, quais foram as habilidades que eles reconhecem que desenvolveram, oportunidades também que conseguiram através da experiência dentro da empresa e também quais foram os grandes problemas que eles identificaram dentro da empresa Júnior, né, e muitos outros que a gente vai ver ao decorrer da apresentação. Então, começando sobre os benefícios de uma EJ, né, então mais de 70% dos entrevistados falaram que desenvolveram habilidades como proatividade, desenvolvimento pessoal, espírito de equipe, capacidade de resolução de conflitos. Então, isso é muito importante. As empresas, os gerentes, eles querem que os profissionais caminhem por conta própria, né? Que não tenham que toda vez exigir, determinar certas coisas, que o profissional já saiba o que ele tem que fazer. Então, ele já vai desenvolvendo, o aluno já vai desenvolvendo isso durante a empresa Júnior. E também mais de 70%, em média, disseram que desenvolveram pensamento criativo, senso de liderança, gerenciamento de tempo, pensamento criativo, empatia. Então, tudo isso é muito bom de ter experiência, porque nem todos os profissionais param na graduação. Eles continuam na vida acadêmica através de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Então, eles já começam a conciliar tudo isso dentro da vivência empresarial do movimento Empresa Júnior. Já vão chegar nesses outros níveis mais preparados. Então, sobre as oportunidades que os empresários juniores afirmaram, né, mais de 85% dos entrevistados conseguiram maior contato com o mercado de trabalho, que é um grande objetivo da empresa Júnior, e mais de 65% afirmaram que tiveram a oportunidade de desenvolver projetos executáveis por profissionais já formados. Então, isso significa que eles já se sentiram mais capazes de desenvolver serviços que profissionais que já estão atuando há mais tempo no mercado estão desenvolvendo. E 17% conseguiram oportunidades como aprovação em processo seletivo, projetos de extensão, dentro da própria Coltan. Tivemos um exemplo de um membro que conseguiu passar no estágio, né? Ele deu um feedback lá na entrevista, que participava da empresa Júnior, e o recrutador viu isso como algo positivo, de alguém que já está um pouco mais preparado. Então, a gente vê essa pesquisa atuando na atual realidade, né? E sobre o reconhecimento de problemáticas estratégicas para a tomada e resolução de problemas. 85% dos alunos concordam que a participação em EJ enriquece a percepção. Então, não tivemos nenhuma resposta negativa aqui, todos falaram sim moderadamente ou sim plenamente, que foi a maioria. Então, isso é muito bom para o pensamento estratégico, porque no mercado, né, nos serviços prestados, no trabalho em empresas, sempre vão ter problemas, adversidades que vão ocorrer, e saber como encaminhar estrategicamente essa solução de forma mais rápida é ter mais preparo, né? E, por último, né, da pesquisa, que foi em conjunto com a iniciativa Adote uma Empresa Júnior, foram quais eram os grandes problemas da minha EJ, né? Então, isso foi feito com EJs do Brasil, né, sobre quais eram esses grandes problemas, e o primeiríssimo ali foi desconhecimento do mercado, né? Então, a gente vê que realmente tem uma dificuldade maior, porque demora mais tempo para o aluno entender e desenvolver o estudo de mercado. Então, a partir do momento que ele entra na empresa Júnior, ele se imerge no mundo empresarial, no mundo dos serviços da área dele, e logo em seguida veio a orientação adequada e suporte do corpo docente, né? A gente entende que os professores estão muitas vezes mais ligados à vida acadêmica e não à aplicabilidade daqueles serviços, ou quando a gente precisa de uma orientação um pouco mais técnica ou precificação dos serviços,
Ou muitas vezes mesmo o professor acaba tendo uma resistência maior a mostrar apoio à empresa júnior, talvez por não entender como funciona, ou talvez por estar um pouco mais afastado. Então é uma diversidade de situações que podem ocorrer, e essas foram as principais problemáticas que os empresários juniores responderam que acontecem na EJ deles. E agora mostrando um pouco da participação de eventos, né, do movimento Empresa Júnior, né. A Coltan participou de alguns deles, junto com a iniciativa Adote uma Empresa Júnior, com o idealizador da iniciativa, o geólogo Maurício Guimarães. Então participou ali em eventos com várias empresas júnior de geologia de vários estados do Brasil, empresas sêniores também, Confederação Nacional de Empresas Juniores, podcasts, Associação ABMGEL, Associação Brasileira de Mulheres na Geociência, com liderança feminina no empreendedorismo, no caso das empresas juniores. Então, isso tudo, para o empresário júnior, vai se tornando experiências em que ele só teria oportunidade de estar em contato, fazer esse network, estar conhecendo outras realidades, somente quando ele ingressa dentro de uma empresa júnior, ou funda uma empresa júnior, né? Outras participações, como o Congresso de Mineração, Interconnect Mine. Então, isso tudo são experiências muito agregadoras que preparam cada vez mais o futuro profissional. Muitos reconhecimentos também, porque através desses trabalhos que são realizados dentro da EJ, né, como a federação, a Coltan foi federada em 2020, foi reconhecida no prêmio da Federação Regional, a Baré. Apareceu também na revista CREA, depois que fundou aqui no curso de Geologia. E aqui também mostrando um pouco de como fica a organização da empresa, né? Então a gente acaba tendo noção, os membros da empresa júnior acabam tendo noção de como se distribuem as funções dentro de uma empresa e todas as atividades que são geridas dentro dela. Então, a partir do momento em que ele se forma, ele já tem uma noção de como fundar a própria empresa, como conseguir o CNPJ, como desenvolver a parte contábil, né, as responsabilidades fiscais. Então, isso mostra um pouco mais de preparo desse profissional quando ele quiser se tornar um autônomo, um empresário, uma empresária. Então, aqui mostrando projetos já realizados pela Coltan, como sondagem SPT, confecção de mapa temático, mais recente, análise geofísica, e alguns eventos também que fomentam essa interatividade com outras empresas. Então, essa é uma das vantagens do movimento Empresa Júnior também, o trabalho em rede com outras empresas de outros cursos, né? Então, a partir do momento em que a gente se forma, muitas vezes em alguns projetos que a gente pega como profissional, já serviços, vão ser multidisciplinares. Então, esses eventos acabam fomentando o trabalho, a construção entre as empresas. Por exemplo, a Coltan trabalha muito em construção, com conversas também com empresas júnior de engenharia civil, de engenharia florestal, de agronomia, que são profissionais que a gente vai dar de cara no mercado para alguns serviços que englobam todas essas áreas. Eventos não somente estaduais, como também nacionais, como Encontro de Líderes. Então, são experiências mais completas ainda, né, com empresários juniores de várias áreas do Brasil. E alguns momentos da Coltan também, né, reuniões, confraternizações, então reconhecimento de trabalho de membros e eventos. Essa é a nossa carta de serviços, né? Ultimamente a gente adicionou a análise geofísica também, contato em redes sociais, e muito obrigada. É isso.